Olá a todos, começando mais um vídeo do canal DevOps Challenge BR. Eu me chamo Franklin, sou cofundador do projeto DevOps Challenge BR. Aqui a gente vai sempre tentar passar as melhores experiências vividas direto das trincheiras de projetos de TI em times normalmente multidisciplinares. Se você gostou do tema e curtiu o vídeo, não deixe de compartilhar e curtir no final, para a gente tentar atingir o máximo de pessoas interessadas em projetos cross de TI. Hoje a gente vai falar um pouco sobre jornada cloud direto das trincheiras. Jornada cloud, o que não te disseram. Eu coloquei um exemplo aqui de um fluxo, tá? E uma ponta, a extremidade, tem uma tartaruga e no fim da ponta tem um coelho. Eu exemplifiquei isso daqui porque o projeto de jornada cloud, ele normalmente inicia-se com uma tartaruga. É lento, tá? É algo que você precisa trazer as informações que e normalmente você não tem aquele assessment que você faz no teu ambiente, né, em servidores. Normalmente isso não está escrito, documentado, então você precisa trazer isso tudo para fora para entender e começar a se planejar para processos futuros, que é o que? A montagem das tuas ondas, caso seja por onda, por cluster, entender todo aquele ecossistema envolvido, né, nesse servidor, seja um ambiente analítico, transacional, né, o que fala com o que, as integrações que falam com quem. É importante você trazer isso agora nesse assessment, em processo de entrevistas, né, como você preferir, mas é importante. Isso não deve ser pulado. No meio do caminho ali eu exemplifiquei também umas linhas desordenadas. O que isso mostra? Mostra que quando você de fato já tem uma prévia do teu inventário, você começa a se planejar para começar a realmente efetuar as migrações, né? Ou você redeployando a aplicação, você clonando o servidor, mas você precisa fazer de fato essas migrações para a nuvem. Nesse momento, né, trazendo toda a experiência que você já iniciou lá no processo da tartaruga, você já sabe também se a aplicação é elegível ou não para a cloud. Então nesse momento é turbulento e tempestuoso, porque muitas vezes você vai ter certeza às vezes de que exatamente aquilo ali tem condições de ir, e às vezes no meio do caminho você descobre que uma aplicação ela pode ser desativada, né? Ela já não vai ser mais utilizada, ela tem tempo de vida, que você tem que se planejar e orquestrar em ondas para que você não gaste esforço desnecessário. O coelho ali é basicamente quando você passa por todo esse processo e você tem condições já de efetuar a tua migração. Ela vai ser mais fácil, ela vai ser menos turbulenta, porque você já conseguiu mapear grandes informações. Todas as informações vão ser mapeadas? Não. Eu costumo dizer que sempre você vai acabar encontrando lá um Gremlin, né? Vai encontrar um Pokémon da vida, porque nem tudo é mapeado, nem tudo você vai descobrir, né? Então essas informações elas podem estar segregadas em várias áreas, mas no final, quando você entende o que precisa ser feito, o processo e o movimento ele se torna um pouco menos difícil, né? Um pouco menos tempestuoso. Jornada. Eu coloquei um exemplo aqui do Mario, né, que no jogo, quem já jogou o Mario sabe que ele tem um processo bem grande, né, para salvar a princesa. Essa jornada entre ele iniciando o jogo até realmente superar tudo isso e conseguir salvar a princesa, ele supera obstáculos e dificuldades. A jornada cloud não é diferente. Você tem que superar obstáculos e dificuldades no meio do processo, no início até o final. Tudo aquilo ali que você tem que descobrir, você tem que orquestrar as janelas, todas as informações, elas passam, né, para você superação. Você acaba aprendendo muito com isso, inclusive no ambiente onde você atualmente, em momentos não é diferente. Em alguns momentos você não tem documentação, você começa a ter uma documentação da arquitetura das soluções muito mais disponível depois que você termina a tua jornada ou você está no meio dela. Isso ajuda muito. Bem, a experiência que eu vou tentar passar para vocês aqui foi de uma jornada com a nuvem da Microsoft, tá? Porém, grande parte das estratégias mencionadas por mim aqui ela é agnóstica, né? Você vai passar por todo esse trabalho, são alguns gaps, são algumas informações que eu vou passar aqui que vocês podem estar já superando isso, porque você já tem essa sacada. Então, antes de escolher até mesmo os modelos de recurso no provedor cloud, seja qual for, é importante compreender e realizar um inventário de quais servidores e tecnologias serão migrados. Então você precisa olhar com uma lupa, né, essas VMs,
determinar a utilização de CPU, memória, storage, serviços de rede e o máximo de detalhes que você conseguir extrair desse ecossistema. Não é um trabalho rápido, é o processo da tartaruga, mas com certeza no final desse inventário vai valer a pena. Você traz documentação, você traz mais força, né, para você ter uma estratégia muito melhor, tá, e menos impactante. Esse mapeamento, mesmo que no início seja pequeno, que vai ser, nessas entrevistas elas não vão ser rápidas, né? Pessoas trabalham em diferentes áreas, em diferentes times, e pode concorrer com o projeto que você está tocando. Ele tem que se intensificar e melhorar continuamente. É um processo contínuo, né? É um movimento contínuo, né? Melhorado, e é viva essa documentação. Ela não nasce e fica ali daquela forma. Você no começo você tem uma documentação mínima, né, extraída dessas pessoas, e com o decorrer do projeto você vai intensificando e vai melhorando essa documentação. Quanto mais soubermos das integrações, sistemas satélites, criticidade das aplicações, mais teremos certeza nos dias da janela de riscos e impactos quando você efetivamente concluir o teu cutover. Então isso favorece qualquer ação a ser tomada, né, antes de mais nada com relação ao modelo de serviço. Você tem uma decisão, né, apoiada na tua documentação, se você pode, por exemplo, até mesmo a tua aplicação é elegível ou não para cloud. Vamos falar do sistema legado, né? Por que eu estou falando do sistema legado? Normalmente quando você vai abrir essa caixa de Pandora, vai abrir, né, esses teus servidores, que são vários, dependendo do ambiente, sim, tem servidores que são compartilhados entre várias aplicações, né? Você vai encontrar muito legado. Mas será que a gente está deixando a dívida técnica desse sistema de legado de lado? Então, normalmente o legado, ele, em alguns momentos, ele não é atualizado, não é melhorado, o sistema está lá rodando e ninguém mexe nele. Então, quanto mais tempo você gastar só apagando incêndio, às vezes, desse legado, menos você vai ter possibilidade de desativação ou até mesmo evolução. Essa aplicação ela vira uma bola de neve, né? E o projeto Jornada Cloud, normalmente, ele tem possibilidade de você estar modernizando, né? Você está indo para um modelo de paz, né? E quando você faz isso, você também aproveita a jornada, né? Então, ao invés de você levar aquilo tudo como as is, né, lift and shift, você aproveita e moderniza a sua aplicação também. Então, o legado, ele não é uma regra, mas é um sistema antigo, normalmente crítico, de difícil manutenção e com restrições operacionais, sim, né? Você precisa entender esse teu legado, teu ambiente, até para você saber se essa tua aplicação vai ser elegível ou não para cloud, tá? Mas deixando claro que o legado nem sempre vai ser sinal de estresse, tá? Se você trabalhar ele ali, deixar sempre ele apoiado de decisões de modernizar essa aplicação, a possibilidade talvez até desativar, você tem possibilidade de não ter estresse na hora de fazer a jornada dessas aplicações. Um ponto importante também são os cenários de teste. Cada ecossistema e suas dependências devem ter minimamente mapeado testes de integração, carga e funcional. Esse plano de teste deve estar acordado com o time de negócio e os responsáveis pela validação. O que quer dizer isso? É uma sinergia, tá? O mapeamento ele deve ser realizado em paralelo ao mapeamento do inventário. Iniciou o mapeamento do inventário, já tem que estar iniciando também essas entrevistas com os responsáveis de negócio para você conseguir intensificar os cenários de teste. Porque na hora do cutover você precisa validar tudo aquilo, as aplicações têm que conversar, as integrações têm que continuar funcional, né? A tua aplicação ela tem que estar com a latência melhor ou igual ao que já existia. Então, assim, são todos processos que devem ser mapeados. É importante mencionar que a sinergia entre os times de negócio, desenvolvimento e a infraestrutura é essencial para que isso aconteça. O que eu preciso me preocupar? Agora eu vou falar um pouco sobre algumas preocupações para você ter em mente no processo de jornada. Ambiente híbrido, né? Cloud on-premise. Normalmente, quando você faz um projeto de jornada, nem sempre todo o teu ecossistema vai para a cloud no mesmo momento, né? As ondas podem ser separadas, às vezes o teu database vai em algum momento, né? A tua parte transacional, analítica vai em outro momento, e isso é importante mencionar. Você precisa saber que pode acontecer de ter latência quando ocorre esse tipo de movimento. Outro ponto importante é as rotas entre serviços, bancos e servidores, né?
É importante mencionar isso porque quando você também faz esse movimento híbrido, as rotas têm que estar abertas, né? A segurança tem que ter abertas essas rotas entre os serviços, as aplicações continuarem conversando com os bancos e os servidores continuarem conversando entre si, né? Se alguma coisa ainda ficar on-premise nesse movimento. Endpoint hard-coded é outro ponto importante, né? Porque normalmente quando você faz um mapeamento, você pode encontrar código chapado na aplicação, né? E é preciso analisar isso com os responsáveis para que quando você efetivamente tiver que alterar, né? Porque normalmente você não vai levar, né, o nome do mesmo host ou o IP vai mudar, né? Então assim, o apontamento por IP, apontamento por host, talvez você leve com um host diferente, você precisa configurar, né? Ajustar dentro do config da tua aplicação. Isso é mais transparente. Agora, quando aquilo está chapado em código, já é diferente. Isso é importante, né? Você tentar identificar isso com os responsáveis das aplicações e trazer isso para fora, já deixando um ponto já de exclamação quando realizar o cutover. Eu preciso fazer um deploy novamente da minha aplicação, eu vou tirar esse código chapado de algum apontamento, de alguma integração dentro da minha aplicação, vou trazer para um arquivo de configuração. Isso quem vai falar é o responsável da aplicação, mas ele precisa se preocupar com isso. Arquivos de configuração e os arquivos de configuração criptografados, né? Normalmente os arquivos criptografados na origem, né, a área onde está as configurações de banco ou de alguns apontamentos pode estar criptografado. Você precisa alterar isso no momento que você vai efetivar o teu cutover, né? Alguma coisa mudou da integração, né? O destino já está com o novo nome de host, o IP mudou, que seja. Você precisa que seja tirado essa criptografia, né, alterado esse apontamento e criptografado novamente na origem, né, ou no destino já, né? Então é importante mencionar isso. Isso tem que ser alinhado com a segurança. Em tempo de migração, para alteração desse arquivo de configuração, tem que estar alinhado na mesma movimentação, eles têm que estar alinhados com você. Conflito entre migrações. Isso não é diferente, como eu falei agora. Pode estar ocorrendo migrações de ambientes analíticos e transacionais, né? Como, por exemplo, banco, servidores de relatório, que eu posso dar aqui o exemplo do Reporting Service, servidores de Analytics, o Analysis Services, o Integration Service. Então, pode estar ocorrendo migrações desses ambientes que você precisa estar orquestrando junto. Então, em algum momento você precisa que, se for um movimento híbrido, a latência ela tem que ser apoiada, né, e deixado bem explícito entre as áreas. Pode acontecer a latência em um determinado momento até você levar todo o ambiente para a nuvem. Outro ponto importante são as aplicações não elegíveis para cloud. Quais são? Qual o modelo, né, e exemplo dessas aplicações não elegíveis para cloud? Aplicações com alto grau de acoplamento, quando ela é muito acoplada, né, um RP da vida, normalmente que está lá, ela não consegue fazer parte da jornada. Às vezes software de prateleiras, né, soluções Shadow IT, aplicações com data de desativação, né? Então assim, para que gastar esforço é uma aplicação que ela vai morrer durante a minha jornada? Deixou ela lá, não gasta esforço, fica on-premise, e quando ela for desativada, alguém vai matar essa aplicação on-premise. E aplicações com criticidade muito alta, então às vezes a aplicação, ela, em algum determinado momento, alguém decide que ela não pode ir para a nuvem porque ela é muito crítica, tá? Isso aqui é bem importante também. Eu coloquei numa categoria outros, porque, por exemplo, com relação ao benefício estendido Windows Server 2008, né? Para cliente com software assurance, né, dentro do seu contrato com a Microsoft, né, a empresa tem esse benefício para 3 anos de atualização de segurança e suporte estendido a partir do fim do suporte. É importante mencionar porque o suporte do 2008 ele terminou em 2020, ou seja, até 2023 você vai ter suporte. Terminando 2023, se a sua máquina ainda continua com o Windows Server 2008, você vai ter que voltar nelas e atualizar para um software, né, do Windows Server 2016 ou 2019, tá? O benefício híbrido para a licença de SQL Server, também é importante mencionar. A licença atual ela pode ser utilizada se você quiser mudar, né, o modelo de serviço e ir para o ambiente PaaS.
Caso sua migração não contemple modernizar, então é interessante você analisar esse custo e benefício da licença para IaaS. Outro risco aqui importante é a concorrência com outros projetos. Usuários-chave, o responsável pela aplicação. Não é diferente disso. O projeto que você está rodando de Jornada Cloud vai estar em paralelo com outros projetos. Às vezes o responsável de uma aplicação ela vai estar envolvida com outro projeto. Isso é importante você definir, né, no início do jornada. Eu preciso que alguém esteja disponível para a validação da sua aplicação no momento que eu efetivar o cutover, né? Então isso é bem importante. Aqui eu vou deixar algumas imagens de alguma ferramenta que me ajudou muito no processo de extração de requisições de aplicação. Por que isso ajuda? O LogPass ele extrai desde quando ela nasceu, a aplicação nasceu dentro do IIS, até o momento que ela está sendo utilizada. Ele consegue extrair as requisições. Isso me apoia em que? Decisões de aplicação realmente não está sendo utilizada. Esse é o primeiro passo, quando você tem um ambiente muito grande, que nem todo mundo sabe se a aplicação realmente está sendo utilizada. Ou também no apoio, quando você precisa identificar se o balance atual está funcional. Então às vezes você vai olhar uma aplicação que está redundante em dois servidores diferentes e você vai perceber que ela está tendo requisição mais para um lado do que para o outro, tá? Aqui embaixo eu mostrei isso daqui, a gente conseguiu extrair essas informações e colocar no Power BI e ela faz numa linha do tempo, ela consegue identificar em que momento ela teve mais requisições, né? Em 2020 ali, em fevereiro, meados de fevereiro, teve um total de 1.500 requisições, né, por mês. Então isso me apoiou na decisão que essa aplicação estava sendo utilizada, apesar de ter caído bastante durante o restante do ano. Outra ferramenta importante é o Web Deployment, né? Se você está fazendo um redeploy da tua aplicação em servidores diferentes, essa ferramenta ajudou muito a gente na hora de redeployar. Ela basicamente, você monta o script e você escolhe, ou você leva tudo, você escolhe algumas aplicações, leva inclusive com o pool da aplicação. Eu não preciso fazer um redeploy, já que eu não teria tempo para comentar com os responsáveis. Olha, eu preciso que você faça um redeploy, às vezes a aplicação ela não é utilizada, o código não é confiável, entre outras informações. Então, se você não tem essa confirmação, a melhor ferramenta é você levar, né, com o Web Deploy o binário de um servidor para o outro. Então ele pega aquele pacote, né, cria um novo pacote e joga para onde o destino que você quiser, tá? Ele sincroniza todos os websites de forma rápida e dinâmica, tá bom? Algumas algumas informações positivas desse movimento cloud, né, gente? Isso é importante a gente falar aqui. Cara, basicamente, né, a sua ida para cloud ele vai aumentar a escalabilidade para o teu negócio, ele vai te dar mais opções de armazenamento, vai te dar mais opções até mesmo para você construir sua aplicação. Ou seja, às vezes o teu legado está indo lá para cloud, mas você já tem opções novas de modernizar essa tua aplicação que hoje você não estava nem pensando, mas lá ela te dá mais oportunidade. Segurança, né, isso aí não precisa nem falar, e redução com custo com equipamentos, que também a gente nem precisa falar, né? Eu deixei aqui alguns canais que eu falo um pouco sobre isso, tá? O Facebook da página DevOps Challenge BR, o canal DevOps Challenge BR, tá? O Medium, que eu falo de alguns tutoriais sobre automação de teste, deixo ali algumas informações bacanas também, tá? Alguns relatos, alguns artigos interessantes. Meu GitHub, tá? Que tem alguns projetos de automação de teste também lá. Meu LinkedIn pessoal, LinkedIn da DevOps Challenge BR e meu e-mail pessoal, caso vocês queiram trocar algumas informações comigo. Tá bom, galera? Se você se interessou em saber mais sobre cloud, vou deixar o link do vídeo aqui em cima, onde eu falo rapidamente quais as diferenças no modelo cloud versus on-premise. Beleza, galera? Um grande abraço e até mais.